Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 2. Divindade e Serviço Divino. Diz o mantra. Sa evedam sargagre Bhagavan Atma Mayaya Sad Asa Rupaya Chasal Gunamaryam. Desculpa, eu não consigo ler essa. Peço desculpas. Gunamaya Guno Vibhu. Tradução. No começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Querida, você pode ler, sempre tem que ler 2 vezes o português. Certo. No começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Bom dia a todas, Namastê, Hare Krishna. Nós estávamos na outra aula, né? Por isso que a gente entrou agora. Andréa, querida, você consegue gravar o áudio ou não? Tá, obrigada. Assim eu consigo olhar no... Então, eu vou oferecer minhas reverências. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chatsurun Milita Mina Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, nesta era de Kali, no assim chamado mundo material, cheio de ilusão e de ignorância sobre a meta suprema da existência, o mestre espiritual, cheio de compaixão pelas almas condicionadas na ilusão, abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico. A tal mestre espiritual, ofereço minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Então, eu vou só ler o sânscrito, porque ele é muito elegante, o sânscrito. A Ellen, boa vontade, ela está se melhorando, né? Pouco a pouco, não é fácil o sânscrito, nem para mim é fácil. Os indianos, eles têm a pronúncia realmente perfeita, a gente faz o melhor que pode. Saevedam sasajagre Bhagavan Atmamayaya Sadasad Rupaya Chaso Gunamaya Guno Vibhu. Então, este verso tem alguns conceitos muito importantes para entender, são 7h20 agora, tá? Então, no começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, Vasudeva é um outro nome para Vishnu, né? Ele tem muitos nomes, e um deles é Vasudeva, tanto é que para quem acompanha o Krishna Lila, o nome do pai de Krishna era também Vasudeva, que é um dos nomes de Vishnu. Em sua posição transcendental, ele é totalmente transcendente, né? Ele mora eternamente no reino transcendental, como se diz no Ocidente, o reino de Deus, certo? É uma existência, um universo, mundo transcendental, que é, pode-se dizer, em termos mais racionais, antimatéria, que é totalmente oposta à matéria, assim, dita matéria.
Em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito, através de sua própria energia interna. As energias de causa e efeito são as energias que dão as formas nessa manifestação. Então, tudo são as energias que causam tudo que a gente vê nessa manifestação, são criadas por essas energias. Nós temos os 5 elementos, temos o tempo, o espaço. Essas fazem parte das energias. Ele criou essas energias através de sua própria energia interna. Então, nos Vedas, o conhecimento védico ele explica aqui, perdão. A pessoa suprema, o ser supremo original, ele é transcendental, ele possui 3 energias, que são, essas energias elas são eternas, assim como ele é eterno. Então, tem a energia interna dele, que rege toda essa manifestação transcendental. Depois tem a energia marginal, que somos nós, as divas. Diva, em sânscrito, significa almas condicionadas. Os atmas, né? Somos consideradas as energias marginais. E existe a energia externa, que é o que nós chamamos de matéria, né? Que é esse mundo fenomenal, que se chama em termos científicos a simulação de realidade, é uma realidade simulada. E então tem 2 realidades, a realidade transcendental, ela é imutável, eterna, sempre existiu, sempre existirá. As energias marginais, que somos nós, as divas, os atmas, né, as centelhas divinas, e a energia externa, que ela tem um nome em sânscrito, que agora eu esqueci, que compõe todos os elementos que vão criar todas as formas, a natureza, as montanhas, o céu, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as galáxias, os universos, as formigas, as plantas, tudo que existe nessa manifestação visível é criada pela sua energia externa, que também é eterna. Então, se a gente for pensar, a energia interna, ela compõe todas as qualidades, as formas, né, do Ser Supremo, a sua vida, as suas qualidades, características, nomes dos seus passatempos, os planetas no reino transcendental. No Srimad Bhagavatam, mais tarde, vocês vão ver que o reino transcendental, na verdade, essa manifestação é um reflexo do que existe na transcendência. Na transcendência existem planetas, inúmeros planetas, com diferentes formas de Vishnu, do Supremo, tá? E com cada um tem uma característica, passatempos individuais, é uma variedade, assim, infinita. Essa variedade que a gente tem aqui, que já é enorme, né? Você vê a quantidade de flores, de plantas, de ervas, de passarinhos, de peixes, de animais, de tudo tão variado, né? É um reflexo idêntico que existe na transcendência. Então, imagina, lá é a realidade sem ilusão, sem simulação, é a realidade mesmo. Então, a variedade é imensa e ela vibra, assim, de uma forma que nós não podemos imaginar. Porque lá não é simulação, é a verdade mesmo, a realidade eterna, imutável. Então, os sentidos, as cores, as formas, os sabores, os perfumes, eles têm uma intensidade, assim, inimaginável. Nós aqui temos tudo isso de uma forma limitada. Hoje em dia, a gente nem tem mais o aroma das flores, quase que não existe mais, né? Por causa da contaminação do planeta e os agrotóxicos e tudo. Mas digamos que
Quando nós éramos crianças, os nossos pais, os avós, tudo era muito vibrante, muito colorido, muito cheiroso, perfumado, né? E isso daí é só uma centelhinha do que é realmente na realidade transcendental. Então, essa é a energia interna. Nós fazemos parte da energia marginal. Se vocês quiserem entender mais, aí tem que entrar no estudo do tratado, né, que nós fazemos esse estudo paralelo. E a energia externa, que é eterna. Esses elementos, a terra, a água, o fogo, o ar, o éter, o tempo, o espaço, são energias eternas, que também são, nós podemos dizer que, se tudo é criado, se tudo faz pelo Criador, né, pela pessoa suprema, e são eternas, elas têm a característica de serem temporárias, né, porque tudo tem a entropia, que tudo acaba, tem... Nós, né, seres humanos, temos 70, 100 anos, uma formiguinha tem talvez 3 dias, uma borboleta algumas horas, não sei quantos, né, uma árvore às vezes tem 30 anos, 150 anos. Isso é na explicação relativa, mas na explicação absoluta, os elementos são eternos, então podemos dizer que são transcendentais. A pessoa suprema, ela mesma, ela está fora da influência das 3 modalidades e da influência dessa, como se diz, dessa limitação dos elementos, né, que são temporários. A pessoa suprema, por que se diz transcendente? A palavra transcendente está além da influência dos gunas ou dos elementos, né? Por exemplo, você cria alguma coisa, tá? Sei lá, o escultor, ele cria uma escultura, então ele está fora da sua escultura, mas a energia dele que criou está dentro, né? Quando a gente vê uma obra de arte, fala, a alma do artista que criou está nessa pintura, nessa escultura, nessa casa, nessa arquitetura. Mas o criador mesmo que criou a peça, ele não está dentro, ele está fora, ele é uma pessoa. Então, a gente pode aplicar o mesmo princípio nessa criação simulada, né? O criador, o mestre genial, que a inteligência tão, né, que vai além da nossa compreensão, ela está além, está para fora da sua criação, mas a energia dele, que não é diferente dele, né, porque tudo é absoluto, no Supremo tudo é absoluto, está na criação, né, a presença, tanto é que a gente fala, eu vejo Deus numa planta, numa flor, no sorriso de uma criança, né, no céu, nas estrelas. Então, a presença dele está presente na criação, embora ele, o autor original, está fora da criação. Então, se a energia dele está presente nos elementos, em tudo que nos rodeia, então significa que essa manifestação é também transcendental, de certa forma. Dá para entender a diferença? A qualidade dela é de entropia, de ser temporária, de ter os defeitos de ser, assim, o que é criado pelo homem tem defeitos, mas o que é criado pela mão do Supremo é perfeita, né? Mas ela tem essa entropia, essa vida limitada, e que ela se torna imanifesta, mas depois manifesta de novo. Então, os elementos estão sempre em movimento. Tudo está em movimento, né? É uma dança. Essa criação é uma dança, é um constante movimento. Mas a gente precisa ter esse conhecimento para entender como funciona tudo, para a gente poder ter paz. Senão, sem conhecimento, todo esse mecanismo, essa máquina enorme dá muita confusão, né? E a gente se perde dentro, sem esse conhecimento védico que é tão detalhado, né? Tão perfeito. Então, a orientação é realmente para quem quer realmente ter uma compreensão clara e uma paz, porque quando você tem compreensão, conhecimento dá paz. Então, se aprofundarem nesse conhecimento, ele começa na Bhagavad Gita e se aprofunda no Srimad Bhagavatam,
E o tratado do Teorema dos Sonhos, que a gente estuda, é uma atualização desse conhecimento do Srimad Bhagavatam, para entender em palavras modernas como funciona tudo isso. Porque os sábios, eles explicam de uma forma que às vezes a gente não entende. Na nossa mentalidade e concepção moderna, às vezes fica difícil. Então, o tratado é uma forma sintetizada, muito pragmática, de poder entender como funciona a criação, por que ela existe, porque nós existimos também. Tá? Então, para quem quiser ir mais longe no conhecimento, está tudo aí à disposição, tá bom? Então, eu vou parar aqui com a minha dissertação. Eu agradeço enormemente a atenção de todos vocês e desejo um excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Namastê, Om Tat Sat.